Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Sérgio, professor de atualidades e também professor de redação. Que ao longo deste ano vocês se acostumaram a ler os meus posts, acompanhar aqui as minhas mensagens, os meus estudos, no incentivo de que vocês pudessem ler um pouco mais, escrever um pouco mais, estivessem sintonizados com os assuntos relacionados ao nosso cotidiano. Pois bem, nesse momento muitos estão de férias, muitos estão aproveitando, alguns na praia, outros estão na cidade, mas estão em férias. Por quê? Porque os vestibulares acabaram. Mas logo, logo reiniciaremos os nossos estudos. Mas esse canal aqui ele não fica parado. Esse canal ele não fica parado por quê? Porque na verdade nós temos um compromisso com você, nós temos um compromisso com os nossos leitores. Estamos aqui sim para ajudá-los e para ajudá-los de maneira efetiva. Nós falamos, eu vou falar hoje sobre os 3 mais importantes vestibulares do país, FUVEST, lá da USP, Unicamp e também a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre os temas de redação. E vocês acompanharam e viram que esses temas eles foram peculiares, eles foram temas relacionados ao nosso cotidiano. Vocês até poderão dizer, Sérgio, mas tu não vai falar do Enem? Sim, do Enem eu falei aqui, estive falando, a respeito da questão relacionada com os deficientes, mas falei a respeito da surdez depois, que achei um tema surpreendente. Surpreendente por quê? Porque os nossos alunos não tinham elementos técnicos ali para lidar com esse tipo de argumentação, mas foi importante relacionado ao nosso cotidiano. Porém, o que acontece? Nós vimos as notas aí de redação, notas baixas, poucas notas 1000, e vimos o número de 0 por alunos que fugiram ao tema, quase 309 mil candidatos que tiveram nota 0 na prova. Por quê? Porque fugiram, a fuga ao tema. E aí vocês notem que na verdade nós precisamos estar realmente ligados, antenados, em contato com o cotidiano. Por quê? Porque os assuntos são relacionados ao nosso cotidiano. Tá? Agora, em relação ao vestibular da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós vimos aí, tivemos diversos alunos aprovados, e agradeço as mensagens de apoio e de carinho, mas os grandes vitoriosos são vocês. Nós vimos ali um assunto relacionado com o nosso cotidiano, que na verdade é essa ausência da pátria, essa ausência de um pai, de uma pessoa que nos guie, baseado num texto da Marta Medeiros do ano passado, agosto do ano passado. Então é algo recente. Então, o pai da pátria, na verdade, o texto que ancorava ali o vestibular da URGS foi algo em relação à interpretação de texto, à leitura, E para que nós possamos discordar ou não da Marta, de maneira parcial ou de maneira total, nos apoiando na questão da orfandade. Então, um assunto relacionado ao nosso cotidiano. Agora, o que aconteceu na FUVEST? Em relação aos limites da arte. Então nós tivemos aí aquela polêmica do Queer Museu, depois tivemos a polêmica lá do Peladão do Man, pessoas incitando a questão da pedofilia e tudo mais, E a gente sabe que a arte foi feita para provocar, para incitar, para fazer com que as pessoas reflitam. Porém, paciência. E o tema da Unicamp, um tema relacionado ao pós-verdade. Quantas foram as vezes que eu falei aqui sobre a questão da pós-verdade, sobre o atrelar, aquela frase do Gable, uma mentira dita diversas vezes acaba se transformando numa verdade. E hoje é o que mais acontece, principalmente com o advento da internet, das redes sociais, e isso faz com que as pessoas, aquela mentira possa se propagar e se tornar uma verdade. Vimos isso nas eleições norte-americanas, vimos isso diversas vezes diante
vimos diante do terremoto que aconteceu lá no México, vimos também relacionado ao cotidiano brasileiro diversos artistas aí sendo mortos e tudo mais, né? Só que na verdade não tinham morrido, falecido aí, tá? Então olha só, pessoal, toda semana nós estaremos aqui com o canal, peço que vocês nos acompanhem, fiquem atentos às nossas dicas, que nós não deixaremos vocês de lado, até porque o vestibular continua, os concursos continuam, escrita é hábito, redação é hábito, e também, né, temos ali muito relacionado à leitura. Então leiam, aproveitem, tá? Há tempo para tudo. Um abraço a vocês e até a próxima.